Eu sou casado há 1 ano e meio com uma mulher trans. Bem, galera, eu criei esse canal porque a minha esposa, ela tem a vontade de ser influenciadora e tal, só que ela trabalha, ela tem alguns problemas, algumas dificuldades, e eu vou estar tocando esse canal junto com ela. E como eu já sou um influenciador em outras áreas, eu vou estar basicamente tendo mais facilidade, obviamente, para fazer vídeo e tal, diálogo, entre outras coisas, e sou bem mais comunicativo. Então, galera, eu espero que vocês gostem. Hoje, basicamente, vai ser meu vídeo de apresentação. Eu vou estar falando um pouco como é que é estar casado com uma mulher trans há 1 ano e meio, como é que é as dificuldades, como é que foi. Espero que vocês gostem. Por favor, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Bem, galera, eu conheci ela da seguinte maneira, né? Eu tinha uma amiga trans, né? Que, tipo assim, era só amiga, nunca fiquei com ela, nem nada. Ela já tocou em mim, mas foi sem nenhuma permissão. É que ela era, assim, meio biscate. Mas, enfim... É o que aconteceu. A minha esposa, ela acabou vendo eu lá numa foto, né? Aí, basicamente, ela começou a querer conversar comigo. Aí, nessa, eu comecei a conversar com ela e tal. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, inclusive com uma garota trans, só que ela era bem nova, ela tinha uns 16 anos, mais ou menos. Então, ela já tinha desenvolvido, né? Ela já era trans desde pequena, de certa forma. Ela era bem passável mesmo, muito passável. E eu peguei essa menina pra cuidar, né? E tipo assim, cuidava bem e tal. Só que a menina era muito imatura e tal, por conta da idade, várias questões. Aí eu acabei tendo que terminar com ela, né? Aí aconteceu que eu conheci a minha esposa. Aí basicamente eu conheci ela e 3 dias depois eu já marquei um encontro. A gente foi num parque aqui da minha cidade e a gente se beijou e tal. Enfim, não fomos pro vamos ver, a gente só se beijou e tal. Porque eu era bem tímido, eu nunca tinha namorado, na verdade eu era virgem também. Nessa época eu era virgem. Quem acredita, acredita. Quem não quer também não acredita. Minha esposa, ela acredita, né? Pelo jeito, né, que eu fiz e tal, como é que era, o tipo de pessoa que eu era. Hoje em dia eu sou muito diferente, né? 1 ano depois, 1 ano e meio, né? Quase 2 anos depois, hoje em dia eu sou muito diferente daquele tempo. Sou muito mais carinhoso, muito mais chegado pra cima, tá ligado? Chega e faz. Eu não era bem assim. Eu era bem envergonhado, bem respeitoso, na verdade. Não chega a ser envergonhado, era mais respeitoso, né? Você sair agarrando as pessoas assim de qualquer jeito não é certo. Mas enfim. Aí basicamente ela era bem masculina. Ela nem tinha começado a transição dela. Na verdade ela era o que vocês chamariam de CDzinha. Ou aquele outro negócio lá. É que eu não entendo muito, cara. Eu conheço pouco. Eu sempre ouvi falar de mulher trans e tal, LGBT, várias coisas assim. Mas eu nunca fui muito chegado. Nunca fui muito chegado nessas coisas. Nunca pesquisei muito, mas enfim. Tem uma outra categoria lá de uns meninos, basicamente, que é afeminado, tá ligado? Mas não é gay. É basicamente isso. É o que aconteceu. Ela se montava, né? Aí foi muito estranho pra mim, porque, tipo, eu nunca tinha tido contato, né, com uma mulher que fosse tão masculina assim. Aí, tipo, eu agi naturalmente, eu não agi igual um babaca. Eu sempre tentei ser o máximo possível respeitoso e não deixar na cara que eu tava desconfortável, tá ligado? Aí basicamente o que aconteceu? Ela era bem masculina, tinha muitos traços masculinos, que nem eu falei, ela só se montava, ela nem usava hormônio. Então eu tenho autoridade pra estar falando aqui. Eu namorei 1 ano e meio uma pessoa que nem era transicionada, que fingia estar se transicionando, né? Aí basicamente ela, cara, tinha as costas largas, tinha os braços bem definidos, porque ela fazia academia antes. E, cara, até mesmo ela tinha pouco cuidado, né? Ela tinha até uns pelos assim, nossa, era feio, mas tentei manter o máximo do profissionalismo, tá ligado? Sem deixar na cara que tava ruim a coisa. Aí basicamente a gente ficou, né? Eu gostava bastante, eu era bem sentimental. Hoje em dia eu não sou tão sentimental. Se eu faço merda, eu fico, sabe, depois triste. Mas eu era bem mais, sabe, apegado assim com as pessoas. Hoje em dia nem tanto. Aí o que aconteceu? Acabou que eu comecei a falar com ela mais e tal. E ela acabou realmente se transicionando, né? Que daí quando ela me conheceu, ela sempre quis ser trans, mas daí ela me conheceu, aí ela virou trans mesmo. Aí ela pegou, começou a tomar hormônio. Eu não sei o nome dos hormônios. Começou a usar um que era tipo um adesivo. Aí depois começou a usar um que era tipo um gel. Aí basicamente ela mudou muito. Hoje em dia ela, cara, é passável. Hoje em dia eu consigo andar com ela na rua, eu consigo sair, a gente tem moto, a gente tem tudo. Coisas normais, obviamente, coisas normais. Ela é uma pessoa normal, óbvio, ainda mais pra mim que sou casado. Então, tipo, pra mim ela é normal pra caramba.
Mas que nem eu falei, no início, cara, eu sofri muito. Não é só a mulher trans que sofre. Quem é sábio aqui, né, as mulheres trans mais sabidas, né, que não vão ser ignorantes, elas sabem muito bem que não é só elas que pisam num calo, né? O homem também sofre bastante, ainda mais se ele tiver um perfil como o meu, né? Não é porque eu não tô super trajado aqui, super lindo, que eu não sou um homem, tá ligado? Eu tenho muitos traços de homem, muito visíveis. Eu sou bem forte, sou grande, na câmera não aparece tanto. Eu sou bem grosseiro, falo grosso, minha voz é grossa. Então imagine, né? Imagine o bullying que eu sofri, principalmente no meu trabalho. Porque as pessoas são foda, elas se descobrem a tua vida, falam bosta, a maioria das pessoas são burras, o emburrecimento aqui no Brasil é enorme, a maioria das pessoas não tem capacidade nem para aceitar uma decisão sua. Então, imagine, né? Sofri bastante, ainda mais que ela era muito masculina mesmo, muito masculina. Ela mesma odiava usar qualquer top, qualquer coisa, porque, obviamente, ela tinha traços bem masculinos. Mas conforme ela foi usando os hormônios, né, ela ficou muito feminina. Hoje em dia ela tem um bumbum bem grande e tal, né, e além de ter os traços muito femininos, obviamente. Se ela pega e veste um vestido, é visivelmente um corpo feminino. Não tem como ver e, tipo, falar que é um corpo masculino. Não. Mas no início era visível. No início realmente era muito notável. Mas hoje em dia, eu que moro com ela, né, convivo com ela todos os dias, eu vejo que ela simplesmente evoluiu bastante. Os hormônios fazem milagre, realmente. Até peito dá pra ter, dependendo. E ela não tinha peito e ela simplesmente tem um peito. Então, tipo assim, faz milagre. Obviamente, se você é uma mulher trans, tome hormônios, tome cuidado, né? Eu sei o básico, eu não conheço muita coisa, mas eu sei que você pode pegar trombose, entre outras coisas. Então, tome cuidado. Mas que nem eu tô falando, foi mais ou menos dessa forma. Inclusive, eu passei meio que vergonha, sabe? Eu gostava da pessoa, mas como as pessoas eram foda, eu basicamente sofri bastante. Que nem eu comecei a sair com ela, e no início as pessoas pareciam que não reparavam, mas depois de um tempo, dependendo do lugar que você vai, você consegue reparar que as pessoas olham e que elas são fodas. As pessoas não só olham, elas julgam, elas olham e julgam, e umas até falam, tipo, pessoa na rua, tá ligado? Tipo, fazer aquele meme, ai meu cu, tá ligado? E cara, é uma merda, dá vontade de, tipo, sei lá, desviver a pessoa, mais ou menos por aí. Aí o que aconteceu? Deu um clima meio tenso entre eu e ela, porque ela percebeu que uma vez eu tava realmente tenso e tal, não queria ficar agarrando ela, porque eu sou bem vida louca, já não é à toa que eu sou casado com uma mulher trans, e inclusive não é qualquer um que pega uma mulher trans, ainda mais no início da fase dela, né? Eu sou autoridade aqui pra falar, porque comecei o meu casamento com uma mulher trans, ela não era nem uma mulher, né? Ela nem tomava hormônio, nem era mulher, ela ainda era homem. Então, cara, eu tenho autoridade pra falar o que eu tô falando. E, cara, é foda, é frustrante, dá raiva, é triste, você se sente reprimido, oprimido, você se sente mal. E, basicamente, com o tempo, eu consegui ficar tranquilo, porque eu sou bem foda-se, eu nunca, tá ligado? Não ligo pra porra nenhuma, praticamente. Aí eu consegui lidar com isso. E foi bem tranquilo. Hoje em dia a gente vive bem, ela é bem feminina, igual eu falei. A gente conquistou todas as nossas coisas, ela me ajuda bastante, faz comida, limpa a casa, me dá dinheiro. Então, cara, a gente se ajuda bem. E ela é uma boa pessoa, muito boa pessoa. Então, cara, vale a pena você ter um relacionamento com uma mulher trans. Não seja babaca, esse conselho que eu vou dar é para os homens que estiverem aqui. Você não é gay por namorar uma mulher trans, não seja idiota, não vá pelo pensamento dos outros, porque se você acha que teu colega, ele fala mal da tua mulher, cara, ele vai lá e vai pegar a tua mulher quando você virar as costas, pode ter certeza. E outra coisa, você não vai ser menos homem, você não vai, e você vai ser muito feliz. A felicidade que eu tenho com ela é incontestável, tá ligado? Então, tipo assim, de repente, se eu tivesse uma outra mulher, primeiramente, né, tem várias coisas ruins que você pode ter quando tem uma mulher, né, uma mulher cis. Primeiramente, você pode engravidar, vai comprar fralda a vida inteira, vai pagar pensão para parar de ser bobão, porque se a mulher chutar o teu rabo, você vai pagar pensão. Então pense bem, né? Como uma mulher trans, não tô falando, lógico, tô dando alguns pontos, mas é óbvio que isso não se leva em consideração. Logicamente, você faz o que você quer com a sua vida. Mas no meu caso, sou muito feliz, é isso que eu quis dizer.
Mas aqui eu quis apontar também alguns pontos positivos para namorar uma mulher trans. Mas, cara, você vai ser muito feliz. Não seja idiota, não seja um energúmeno, um babaca. Não trate mal, não faça bullying, entendeu? Porque são pessoas normais e que nem eu vou dar um recado aqui. Cara, as pessoas que falam bosta, entendeu? Que tratam mal, elas não deveriam nem estar na rua, tá ligado? Porque o mínimo de respeito você tem que ter pelo próximo, entendeu? Você sendo gay, homem, enfim, tem que ter um mínimo de respeito, entendeu? Se você não é capaz de aceitar a decisão das pessoas ao teu redor, simplesmente, cara, você tinha que estar dentro de um quarto com zero janelas, entendeu? Você devia estar num quarto acorrentado, é isso que você devia. Bem, galera, por favor, se inscrevam no canal se tiverem gostado, compartilhem o vídeo. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Sejam bem-vindos.